Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos para esse momento, entardecer com Maria, sejamos também acolhidos por nossa mãe, nesse dia agradecendo o dom da vida de cada um de nós, de nossa família, também tantas coisas boas que Deus faz em nossa vida e muitas vezes nós não o agradecemos. Sejamos todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Boa noite, Mateus. Boa noite, Fabrício. Boa noite aos meninos do estúdio. E uma boa noite todo especial para você nesta terça-feira, dia 19 de maio. Muito boa noite, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui para rezar com a gente. Vamos juntos chegar até o coração de Deus através do carinho e da proteção e intercessão de Nossa Senhora. Iniciemos esse momento de oração invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos as alegrias de Maria, o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Rezemos a Maria, a oração a ela dedicada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Antes dessa oração, vamos colocar as nossas intenções que nós queremos colocar ao pé de Maria para que ela possa interceder a Jesus por cada um de nós nessa noite. Nossos pedidos, nossos agradecimentos, coloquemos aos pés de Maria. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos o Evangelho desse dia, uma palavra também que vem nos alegrar, nos confortar o nosso coração nesse momento. Muito bem, você que nos acompanha em sua casa nesta noite de terça-feira, pode também rezar a palavra com a gente, ou anotar a citação para mais tarde, você poder meditar junto com a sua família. É importante nesse tempo você rezar a palavra de Deus com a sua família. Então é lá no Evangelho de João, continuando, João 16, capítulo 16, versículos dos 5 ao 11. João 16, dos 5 ao 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, que bonita essa palavra, né, Fabrício? É verdade, muito Chegando rica, né? a festa de Pentecostes. Assim como o Fabrício já dizia ontem, hoje nós continuamos, não é? O Espírito Santo que dá ânimo para a igreja. O Espírito Santo que faz todas as coisas viverem, todas as coisas nascerem, que faz com que o ensinamento de Jesus Cristo, dado aos apóstolos e dado hoje a nós também, aconteça, crie vida e faça a vida plena em abundância que Deus prometeu acontecer no meio de nós. E olha, né, como que a gente está vivendo isso, né, Fabrício? Nós estamos fechados, Sim. Nós estamos impossibilitados de participar da Eucaristia, temos aí um anúncio, uma promessa de que vamos abrir,
mas é momento da gente olhar para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Vamos dizer do hoje, terça-feira. Igreja fechada, privados da Eucaristia, dos demais sacramentos. O que permaneceu? A palavra. Se a gente pegar lá no Evangelho, no início do Evangelho de João, qual que é o comecinho do Evangelho, Fabrício? O que dizia lá? No começo era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ou seja, Deus está presente. Quantas vezes nós temos medo de que aconteça isso ou que aconteça aquilo? Eu me recordo que lá no início dessa pandemia, começou-se a gerar aquele caos, igreja fechada, sem missa, vamos passar o Santíssimo ou não vamos? Tem cidade fazendo isso, tem cidade que não está, nossa paróquia não fez ainda. Meu Deus, será que Deus não está no meio de nós? O Verbo era Deus, o Verbo estava junto a Deus. Ou seja, na palavra a gente encontra o Deus que prometeu que jamais nos deixaria e que permanece no meio de nós. Então nós não estamos privados de Deus, mas nós estamos com Deus no Verbo. O Verbo que se encarnou, que veio no meio de nós e fez com que todas as promessas, que ainda eram promessas, se cumprissem. Todas as promessas de Deus se cumpriu num único momento, na cruz de Jesus. Na cruz de Jesus, tudo teve sentido, tudo ganhou um significado diferente. E não é possível que as nossas dores, que as nossas dificuldades e que a nossa vida também não vai ganhar sentido diferente na cruz de Jesus. Então, minha gente, é momento da gente olhar para Jesus, não se escandalizar, não ter dó, mas é momento da gente olhar para o Cristo que ressuscitou, que nos garantiu a vida e ver que é um chamado de Deus para nós dizendo, sim, ainda dá tempo, sim, a humanidade tem solução. Eu vou ao Pai, mas vou enviar o defensor. E quantas vezes a gente não pensa, ou não percebe, ou não leva, as situações do mundo, da vida, não nos leva a crer que tudo está perdido, que tudo está difícil, que não existe mais solução. Com certeza no início dessa pandemia a gente pensou isso, e muita gente ainda pensa, nossa, mas não tem mais solução, o mundo está perdido. Não, é um novo recomeço, e a palavra diz isso, e vem a nós aquele, e celebrar Pentecostes nessa época é propício, por quê? Porque vem aquele que vai nos renovar, vem aquele que vai dar sentido às coisas, vem aquele que vai nos defender do mal, e aqui no finalzinho do Evangelho diz sobre isso, não é? E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Por que muitas vezes nós temos medo das coisas que acontecem? Porque nós estamos no pecado. Mas, Mateus, o que é pecado? Vamos pegar, eu lembro agora lá das catequeses que eu fazia com a minha turma antes da gente sair, né, para a pandemia. O que é o pecado? Antigamente o pecado era um jogo, né, aqueles jogos de tiro ao alvo, com certeza muitas pessoas já ouviram falar, não é? Às vezes a gente já até brincou. E existiu o alvo. E tudo aquilo que é fora do alvo, que estava fora daquele lugar demarcado, era o pecado. Então, o que significa o pecado? Em que consiste o pecado? Qual é o nosso alvo? Jesus Cristo. A cruz de Jesus. É só por ela que a gente sobe ao céu. Não tem outro lugar. Se tem alguém falando que tem outro lugar, está errado. É pela cruz de Jesus. Então, qual é o nosso alvo? Jesus Cristo. Tudo que está fora de Jesus é o pecado. Ou seja, eu não atingi o meu alvo. Se quando eu me relaciono com alguém, se quando eu faço alguma coisa, quando eu falo alguma coisa para alguém e aquilo não me levou até Deus, é pecado, está fora do alvo. Então, quantas e quantas vezes a gente até tenta acertar, mas não consegue porque estamos fracos, estamos longe de Deus. Então, essa palavra vem ser um apelo, nos aproximemos de Deus, nos enraizemos na cruz de Jesus, e assim a gente vai estar livre do pecado. Mas nós precisamos viver, Deus continua presente, e aí é onde vem a justiça, não é? A justiça, porque não mais veremos a Deus, mas nós acreditamos que Ele permanece no meio de nós. Jesus está aqui, Deus está presente, esse templo aqui erigido no meio da nossa cidade, é motivo da gente lembrar que Deus existe. Quando a gente escuta o sino tocar, é um apelo para a gente para dizer, Deus não está morto, Deus está vivo e nos quer vivo também. E o julgamento, quando o chefe deste mundo for condenado, e agora eu gostaria que você pensasse aí na sua casa, aí com você, quantas e quantas vezes muitas pessoas te disseram,
ou os teus pecados, os teus erros te disseram: você não pode, Deus não te ama, Deus não te quer. Talvez assim, sem pensar, a gente fala: não, nunca aconteceu. Mas aconteceu sim, porque esses pensamentos sempre vêm. Então é momento da gente olhar para Jesus Cristo e ver que Ele envia o defensor, aquele que vai nos livrar de tudo isso e vai nos levar para o céu. Nos alegremos, porque essa é uma palavra de salvação, porque nos faz recordar que Deus está presente no meio de nós e através do seu Espírito santifica todas as coisas. Ergueu a igreja, fez a igreja nascer e permanece até hoje, ou seja, o Espírito é forte para fazer tudo aquilo que o Pai deseja, e o Pai deseja que a gente tenha vida em abundância. Por isso, esse Espírito que vem, esse Espírito que você recebeu no seu batismo, nada mais é do que o Espírito de Deus, que entra em você e faz você ser forte. Permaneça de pé, porque aquele que vai à tua frente está de pé, dizendo que você deve permanecer vivo. Por isso, juntos, agradecemos a Deus por Ele ser este, que nos ajuda, que nos capacita, que nos pega no colo quando é preciso, que corrige também quando é preciso, mas que, em resumo a tudo isso, nos dá a vida, que é o que precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Também que nem o Mateus falou, Cristo não ficou na morte, está ressuscitado. E isso Ele tem prometido para nós, né, Mateus? Que iria para junto de Deus e nos enviaria esse defensor, o nosso advogado, o Espírito Santo. E o que Deus promete, Ele cumpre. Muitas vezes nós dizemos alguma coisa e acabamos não cumprindo, mas o que Ele promete, Ele cumpre. Isso é uma certeza, isso é uma verdade. Vamos pedir a Maria, nossa mãe, que possa nos abençoar, interceder a Jesus por cada um de nós, vivendo esse tempo desse ano jubilar, 60 anos de fundação de nossa paróquia, é um tempo de nós agradecermos a proteção de Maria que tem nos protegido durante todo esse tempo, intercedendo não só por nós, os católicos, mas por todas as pessoas de nossa paróquia. Isso, né? Mesmo. Isso que é um papel de mãe. A mãe, ela pode ter vários filhos, e ela ama a todos os seus filhos. Não importa se o seu filho é um ladrão, é um drogado, seja o que for. Ele é filho. Assim é Maria conosco, é nossa mãe, e nos protege a todos nós. Nos consagremos a ela dizendo: ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Hoje vamos fazer a bênção das mães, das gestantes, daquelas que estão gerando a vida ou que estão pretendendo ser mãe. Peçamos a bênção também, a intercessão de Maria, nossa mãe, que foi a mãe de Jesus, que possa olhar por todas as mães de nossa comunidade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, fonte e origem de toda a vida, protegei as mães grávidas, confirmai-lhes a fé e fortalecei-as na esperança. Conservai a vida dessas crianças que estão sendo geradas, dai-lhes a saúde e a paz, e que as mães, alcançando o nascimento de seus filhos, vos rendam graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão materna de Nossa Senhora de Aparecida e de São Vicente Pallotti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Lembrando, que amanhã temos a missa da saúde às 15 horas, às 19 horas teremos a missa pelos falecidos, na quinta-feira teremos às 18h30 adoração ao Santíssimo, preparar o seu altar na sua casa para esse momento, e às 18 horas todos os dias teremos o entardecer com Maria, tempo de nós estarmos em contato com a palavra, assim como Mateus dizia na reflexão hoje, a palavra é o verbo de Deus que se encarnou,
É o próprio Jesus que se encarnou no seio da Virgem Maria e veio trazer a salvação ao mundo e a cada um de nós. Ficamos sempre com a paz, com a proteção de Deus em nossa vida. Tenhamos todos um bom descanso, uma boa noite a todos. Boa noite, Mateus. Boa noite aos meninos da Pastoral de Comunicação também. Boa noite, Fabrício. Boa noite aos meninos do estúdio que estão aqui nos ajudando também. E especialmente a você que nos acompanhou nessa terça-feira. Muito boa noite. Deus te abençoe e que o carinho de Nossa Senhora conduza seus passos no dia de amanhã, de quarta-feira. Boa noite, povo de Deus.